Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? O horário que vocês estão vendo o vídeo. Hoje o nosso tema, né, é sobre o sistema digestório. Então, nós vamos falar do sistema digestório como um todo, também vamos falar sobre patologias do sistema digestório e também depois vamos falar medicamentos que atuam no sistema digestório, tá? Então, eu coloquei aqui uma fotinha toda do sistema digestório, tá? Para que a gente vai estar estudando, né, durante essa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, qual que é a função aí, né, do sistema digestório? A função dele, né, as principais funções do sistema digestório é a transformação química, né, de moléculas alimentares, né, ingeridas, como proteína, carboidrato. Então, o sistema digestório, ele, né, faz a digestão desses alimentos quando a gente se alimenta dele, né, e em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. O nosso sistema digestório, ele não absorve, porém quem absorve é o intestino. Então ele tem que manter as células no tamanho que o intestino ele consiga, né, absorver essas células, senão esse alimento ele não vai ser absorvido. Então o sistema digestório ele é muito importante, né? Então ele faz o transporte de alimentos digeridos, como água, sais minerais, da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, né? Então ele sabe ali o que ele vai precisar e o que ele não vai precisar para o organismo. Então, isso aqui não vai precisar. Então eu não preciso metabolizar, né? Ou seja, eu não preciso deixar ele em tamanho menores para ser absorvido, porque o meu corpo ele não precisa, né, desse alimento, né, porque não é um alimento que vai me fazer bem. Então, essa é a função do sistema digestório. A função do sistema digestório, ele é diminuir as moléculas que nós nos alimentamos para elas serem absorvidas pelo estômago. Bruna, perdão, pessoal, pelo intestino. Bruna, mas o estômago não absorve? Não, ele prepara, tá? O sistema digestório, ele prepara as moléculas para serem absorvidas no nosso intestino. Então, a maioria dos nossos alimentos são absorvidos no intestino. Então, por isso que quando a gente vê ali um paciente que tem um problema intestinal, né, ou que teve que tirar um pedaço do intestino, né, devido a algum problema, né? Ou, por exemplo, o paciente ele teve que fazer uma bariátrica e teve uma redução ali do sistema digestório. Nós observamos que esse paciente ele tem pouca reposição de vitamina, né? Vitaminas, nutrientes no organismo, justamente devido a essa retirada tanto do sistema digestivo ou do sistema intestinal. Então a gente tem que ficar bem atento a pacientes, né, que tenham esse tipo de problema, porque pode acontecer isso que eu tô falando para vocês. E aí o paciente ele tem que entrar com outras vitaminas, né, com a reposição de vitaminas, para que não tenha ali uma baixa de imunidade, uma baixa de ação, né? Não sei se vocês viram agora que começaram a vacinar pacientes obesos, né, sobre o Covid-19. Justamente por causa disso, né? Paciente aí que fez bariátrica, paciente obeso, ele tem, por exemplo, problemas intestinais, né? Porque o corpo ele chega uma hora que ele não consegue mais absorver por causa da questão da gordura, né? Então, esses pacientes eles têm que fazer aí a reposição, né? De vitaminas. Então, paciente, por exemplo, que fez bariátrica, ele fica aí a vida toda fazendo reposição de vitamina, tá? Então, o sistema digestório ele é formado pela, né, da boca até o ânus, né? Então, que a gente chama de trato gastrointestinal, ou também conhecido, né, como canal alimentar. Então, ele entra na cavidade bucal, passa pelo nosso esôfago, chega no nosso estômago, do nosso estômago passa para o nosso intestino e do nosso intestino ele vai para o nosso ânus, tá? Então ele faz o alimento, né, que a gente se alimenta, ele faz essa transição, né, passando por todos esses órgãos que eu falei para vocês: boca, esôfago, estômago, intestino e depois o ânus. Vou falar de novo: boca, esôfago, estômago,
intestino e ânus, tá? Então, aqui são algumas funções que são muito importantes, por exemplo, a função da mastigação, né? A mastigação acontece na cavidade bucal, né? Na boca, e já começa aí uma desintegração parcial dos alimentos, que a gente chama de um processo mecânico, né? Que a pessoa começa a fazer uma força ali na boca para quebrar esses alimentos, para facilitar. Nesse processo de mastigação, quando se inicia essa mastigação, o nosso suco gástrico já começa a se preparar para realizar a digestão, tá? Que a gente vai falar aqui da digestão. Então, ele já começa, né, na mastigação, a eliminar aí no nosso estômago o suco gástrico. Por isso que a gente fala, né, que o chiclete ele não é algo bom, né? Não só para os dentes, mas enfim, para o nosso que pode desenvolver, por exemplo, uma gastrite, pode desenvolver um problema no estômago, né? Não sei se vocês já ouviram. E isso realmente é verdade, porque a gente fica com chiclete na boca e aí o nosso estômago começa a liberar o suco gástrico, porque eu estou realizando a mastigação, né? Que eu inicio, fico mastigando o chiclete, porém não entra alimento nenhum, né? O alimento ele não chega até o estômago. Porém, você está, entre aspas, enganando, né, o seu estômago, porque ele tá achando que vai entrar algum alimento. O que pode acontecer? Você fica liberando muito esse suco gástrico e esse suco gástrico começa, entre aspas, corroer a parede do nosso estômago, né? Ou seja, começa a dar buracos na parede do nosso estômago. E isso acontece, né? Essas paredes que começam a dar no nosso estômago, esses buracos, gera aí uma gastrite, né? Uma gastrite, uma úlcera. Ah, Bruna, um chiclete vai fazer isso? Não, pessoal. Claro, tudo em excesso faz mal. Então, o chiclete ele não é indicado justamente para isso, porque toda vez que a gente mastiga é liberado o suco gástrico e aí pode causar outro tipo de problema. Ou, por exemplo, o paciente ele já tem ali uma gastrite pré-existente e aí ele começa a mastigar o chiclete. E aí começa a aumentar o suco gástrico. E aí, quando tem esse aumento de suco gástrico, vai tornando essa gastrite, né, maior, 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 maior e se torna uma úlcera. Então, paciente que tem gastrite, de forma nenhuma, tá? Ele pode fazer uso do chiclete. Então, a deglutição acontece quando o alimento passa pela faringe. Então, depois que ele passa pela cavidade bucal, ele passa pela faringe e chega no esôfago. Isso a gente chamamos de deglutição. E aí, a hora que o alimento chega no nosso estômago, ele é chamado de ingestão, né? Então, ele chegou o alimento no nosso estômago. E aí, então, né, o suco gástrico começa a ter a sua ação, que é a digestão, né, do nosso alimento. Então, ele começa ali a quebrar mais aquele alimento através do ácido do suco gástrico, né? Começa a quebrar aquele alimento para absorver aquelas moléculas. E depois desce para o intestino, onde acontece a absorção do alimento, que é quando o alimento sai do intestino e vai para o corpo, né, para ele ter a sua função de repositor de vitamina, energia, enfim, para ele ter a sua ação, tá? Então, mastigação, deglutição, ingestão, digestão e absorção. Então, se eu perguntar lá nas perguntinhas no final, qual é o caminho, né, do alimento até o estômago? Então, o caminho é cavidade bucal, esôfago, estômago, intestino e ânus, tá? Então, esse é o caminho que o alimento ele tem que percorrer, né, para ele ser totalmente absorvido. Onde que o alimento é absorvido? No intestino, né? Então, por isso que ele é absorvido. Se eu perguntar também, por que não é indicado que o paciente que tem gastrite fique mascando chiclete? Porque o chiclete, a mastigação, ela já aciona, né, o aumento do suco gástrico, então já tem ali um aumento do suco gástrico, e aí com esse aumento do suco gástrico, os pacientes já têm gastrite, começa a ter uma erosão maior das feridas da parede estomacal, gerando aí uma possível úlcera ou um problema maior de estômago nesse paciente. Então aqui eu coloquei, ó,
a anatomia, tá? Do sistema digestivo. Então, ó, a cavidade bucal, né? Que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, aí o pâncreas fica aqui embaixo do estômago, o fígado fica aqui do lado do estômago, né? E esse aqui é o nosso intestino. Então, o nosso intestino ele é feito pelo colo transversal, o colo ascendente, o colo descendente e o colo transversal, tá? E depois o reto e o ânus. O sistema digestório é revestido por uma mucosa que o protege contra a abrasão e a ajuda na umidificação do alimento, porque o alimento ele tem que ir descendo, né? Então ele tem que ter ali uma umidificação. Aí, o que são estruturas acessórias, né? Então, a língua é um acessório do sistema digestivo, o dente, que a gente estava falando, né? A vesícula biliar, aqui são a mandíbula, o fígado, tá? E esse é um outro pedaço do fígado. Então, todos esses são aí estruturas anexas ao sistema gastrointestinal. E aí nós vamos falar de cada partezinha, né? Então a gente inicia falando da boca ou cavidade oral. É o local onde o alimento é processado, né, e preparado para digestão. O alimento é mastigado pelos dentes e umedecido pela saliva. Entende-se dos lábios e bucofaringe, teto da boca, o assoalho, que é embaixo da língua, e paredes laterais. Os lábios são revestidos por pele, na face interna dos lábios e a boca é revestida por mucosa. Não ocorre absorção de nutrientes na boca. E toda, gente, como a gente estava falando, é tudo no intestino. Então aqui eu coloquei uma fotinha para vocês verem, ó, né, o palato mole, tudo certinho, a tonsila palatina, que é a garganta que a gente fala, né? A úvula, né? As tonsilas são as nossas gargantas. Então, a cavidade própria da boca, né, é o espaço entre os órgãos dentais, a superior e inferior. E o vestíbulo, que é o espaço semelhante a uma fenda entre os dentes e a gengiva e os lábios das bochechas. Ou seja, pessoal, a cavidade bucal, né, o alimento entra, já começa a ser mastigado, né? A gente tem enzimas na saliva que também já começam a fazer ali a quebra, né, desse alimento. E aí ele vai para o nosso esôfago. Então, vou passar aqui para vocês verem. Aqui ainda tá falando da boca, ó, palato duro, palato mole, as tonsilas palatinas e as fraudes. Os dentes, né, incisivos são 8, caninos 4, premolares 8 e os molares 12. A língua, tá? A língua é o principal órgão do sentido de gosto, né? É onde a gente sente os gostos dos alimentos. É um importante órgão na fala e também para auxiliar na mastigação e deglutição dos alimentos. Qual é a função da língua? Deglutição e gustação e fala. A raiz é a parte de trás, né, posterior, por onde se liga o osso hioide e a epiglote no palato mole e faringe. O ápice é a extremidade anterior, ou seja, que sai para fora, né? Um tanto arredondada, que se apoia contra a face da língua, dos dentes incisivos para a gente conversar. Então, a raiz da língua, né? O sulco longitudinal da língua e o ápice da língua. E em cada partezinha da língua, nós sentimos um tipo de gosto, tá? E aqui é um outro tipo de gosto no centro da língua. Então, por exemplo, aqui é azedo, aqui no fundo é amargo, né? Que a gente sente os tipos de sabor através da nossa língua. Aí, ó, as glândulas salivares, ó, na face posterior do músculo masseter, seu ducto abre e é onde sai as nossas salivas, né? Que é onde sai saliva com enzima. Ah lá, tá vendo as glândulas? E a mandíbula que faz a mastigação. O assoalho da boca, que é a parte de baixo, né?
E qual é a função da saliva? Umedecer o alimento, limpar a cavidade bucal e os dentes, ajuda na percepção do sabor dos alimentos e possui essa enzima chamada amilase, que é ela que inicia ali a quebra, né, de proteínas, de carboidrato, que dá início ao processo de digestão que a gente está falando. Aqui a cachumba, que é na parotite. A parotite infecciosa é uma enfermidade contagiosa aguda, caracterizada por um aumento não supurativo de uma ou ambas glândulas salivares. Então, a cachumba dá em glândulas, né? Nas glândulas parótidas. E também as outras glândulas salivares, sendo outro órgão também acometido. É causado por um vírus, tá? Cachumba, parente do vírus do sarampo. A cachumba desce? O que vocês acham? Que a cachumba desce ou não, né? Que a gente ouve muito falar que a cachumba desceu, né? Sim, a cachumba ela desce, né? Claro que não é que se você fizer um movimento brusco ou se você correr, não, ela desce porque ela ganha corrente sanguínea e ela pode infeccionar outras glândulas, tá? Então isso depende muito de cada paciente, de como vai reagir cada paciente, cada organismo, tá bom? Faringe, né? Então, a faringe é essa parte de trás, que é a faringe e a laringe. Aí, a faringe, né? A parte nasal, que situa-se posteriormente à cavidade nasal e acima do palato mole. Se diferencia das outras duas partes por uma cavidade permanente sempre aberta. Comunica-se anteriormente com a cavidade nasal através das coanas, na parede posterior. Parte oral. Estende-se do palato mole até o ocioide. Em sua parede lateral encontram-se as tonsilas palatinas. E a parte da laringe, que estende-se do ocioide à cartilagem quiólise. Pessoal, vou dar um tempo, tá? Aqui, pra gente ir pro próximo, para vocês darem uma copiadinha aqui na faringe. E aí a gente já vai para a próxima aula nossa do módulo.